sun has returned. I bring the destruction of Olympus! The Titans will fail again! Preferências e fanatismos à parte, desde o início da atual geração, com o caminhar dos lançamentos e das projeções mercadológicas futuras, a Sony liderou e deve continuar no pódio do ranking de vendas na área de consoles com seu PlayStation 4. Essa predominância já havia ocorrido anteriormente com o PlayStation 1 e também com o PlayStation 2, dessa vez de maneira ainda mais intensa. Apenas na 7ª geração que meteram os pés pelas mãos com o PlayStation 3, onde a Microsoft, entre aspas, liderou merecidamente durante um bom tempo, mas ainda assim, no final da carreira do console, a Sony investiu pesado em exclusivos e recuperou o prestígio, tanto que até passou o número de vendas do Xbox 360. Coloquei aspas na liderança momentânea do 360 porque, obviamente, a Nintendo foi a líder de vendas da 7ª geração com folga por conta do Nintendo Wii, que tinha outra proposta em relação aos concorrentes, né? Mas agora, com a Sony estabelecida no mercado de videogames, é fácil a gente pensar que a empresa sempre teve jeito pra coisa, né? Longe disso. Antes de se aventurarem no ramo, como muitos sabem, eles haviam trabalhado com a Nintendo desenvolvendo componentes e periféricos para eles, e só depois com o racha entre as empresas que a Sony resolveu lançar o seu próprio console. Acreditem, muita gente na época fazia piada, dizia que a Sony era marca de TV e de som, que eles não entendiam nada de videogame, que era melhor ficar ali no cantinho deles e tudo mais. Só que contratando os profissionais certos, fazendo parcerias ali com grandes estúdios, né, e contando com a arrogância da própria Nintendo, eles conseguiram chegar nesse patamar atual aí. Logo no PlayStation 1, os caras já conseguiram emplacar diversos clássicos que foram exclusivos na plataforma. Aliás, a exclusividade com alguns desenvolvedores sempre foi um dos grandes trunfos da Sony. Títulos como Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Silent Hill e Gran Turismo ficavam restringidos ali para o PlayStation, pois para jogar eles você tinha que comprar a máquina de qualquer jeito. Isso sem contar com os multiplataformas que venderam para valer mesmo só no PlayStation. A exemplo de Castlevania Symphony of the Night, Resident Evil 2, Tomb Raider, enfim, vários outros. Porém, assim como a Sega e a Nintendo, a empresa precisava de algo que representasse sua marca de maneira tão querida quanto o Sonic e o Mario, os concorrentes ali. E mesmo já entrando em desuso, essa coisa de usar animais antropomórficos bonitinhos, né, de jogos de plataforma, o hoje clássico Crash Bandicoot foi um tremendo sucesso. Vendeu quase 7 milhões de unidades, conquistou o coração dos gamers no mundo inteiro e ganhou diversas continuações, inclusive mais 3 no próprio PlayStation, contando o jogo de kart, né? Ainda assim, Crash era visto como um Sonic Mario wannabe. Foi também nesse jogo que nasceu a parceria com o renomadíssimo estúdio Naughty Dog, que é sem dúvida o carro-chefe da empresa atualmente por criar franquias como Uncharted e The Last of Us. Mas antes de chegarem nesses jogos tão adorados hoje em dia, e parafraseando Drummond, no meio do caminho tinha o Kratos no meio do caminho. Pois é, eis que em 2005, somente no PlayStation 2, que a Sony teria enfim o jogo, a franquia, o personagem que seria seu maior símbolo. Diferente de Crash Bandicoot, God of War era, e eu me arrisco a dizer que ainda é, o jogo que melhor sintetiza a essência do PlayStation. Não é o melhor game, quer dizer, até pode ser para alguns, mas indiscutivelmente é nele que a gente vê várias características recorrentes na maioria dos grandes títulos da Sony. É uma produção repleta de cenas cinematográficas, set pieces ambiciosos e momentos grandiloquentes. O próprio gameplay eletrizante utiliza de várias ferramentas audiovisuais para causar um impacto catártico nos jogadores. Então é instantâneo, você bate o olho em God of War e na hora lembra do PlayStation. E como recentemente foi lançado um novo God of War que promete injetar gás aí na franquia e reapresentar o Deus da Guerra nessa nova geração, a gente resolveu relembrar aqui como tudo começou, de onde vieram as primeiras ideias do jogo, quais foram as principais influências que os desenvolvedores tiveram e como ao longo do tempo esses jogos influenciaram na indústria de modo geral. Tudo começou a ser planejado ainda em 2002, com a Santa Monica Studio elaborando algumas mecânicas para um jogo de hack and slash com temática mitológica grega. Mesmo naquele tempo, várias ideias que seriam recorrentes no produto final já haviam sido pensadas, como as habilidades especiais da cabeça da Medusa, do raio de Zeus e os embates contra criaturas como os ciclopes gigantes, né? Mas a coisa só andou mesmo quando um maluco chamado David Jeff entrou pro time. Ele que na geração anterior tinha sido responsável
responsável pelo insano Twisted Metal, né? Aqueles jogos dos carros atirando uns nos outros, né? Um carro palhaço, era bem louco assim proposta, e nessa vibe ele trouxe vários conceitos que seriam marcas registradas de God of War. A personalidade do Kratos, por exemplo, aquele jeitão sempre emburrado, agressivo, né? O modo brutal dele nas lutas, foram coisas pensadas pelo Dave. E algo recorrente em entrevistas é como a equipe fala que ele sempre queria todo mundo ali participando do processo de criação do game. O que é no mínimo curioso, pois é preciso falar que atualmente o David Jeff é um cara meio que relegado da indústria, com seguidos projetos fracassados e tudo mais. O último dele foi Drawn to Death, aquele multiplayer online, meio shooter, né, tudo cartonizado, que tem uns tubarões ali atirando uns nos outros, até saiu ano passado na Plus. Enfim, é uma maluquice também tremenda. Aliás, as más línguas hoje citam que muito do sucesso do primeiro God of War lá se deu pela equipe segurar as doideiras do próprio Jeff. Boatos ou não, David Jeff é um cara que já tem seu nome marcado na indústria dos games e teve sacadas fantásticas na época. A própria Santa Mônica e ele pensavam em fazer um jogo de ação que reunisse outros elementos como puzzle, a navegação ampla ali pelos cenários e os famosos Quick Time Events, que tem gente que detesta, né, como tem gente que é um atrativo a mais ali no God of War. Claro que tudo isso precisava ser embalado por muitas batalhas cheias de impacto e trazer um clima apoteótico cinematográfico constante sempre, né? A ideia mesmo era mostrar o poder do PlayStation 2 e dar ao público uma experiência épica que jamais tinham visto. Algo bem visceral, não só pela violência, mas que explorasse o sexo mesmo, como um design de gameplay até. Acho que isso era algo bem presente nas histórias da mitologia grega, né? Só que seria injusto a gente falar tanto sobre esses pontos e não citar a existência de Rygar The Legendary Adventure, uma franquia lá da geração 8-bit que ganhou uma reimaginação para o PlayStation 2 em 2002, exatamente o ano em que God of War começou a ser feito. E realmente não há como negar que houve sim uma clara influência e o reaproveitamento de inúmeras particularidades. A mais gritante, sem dúvida, está nas batalhas e na estética, né? O personagem possui uma arma que é praticamente idêntica à famosa Blade of Chaos lá do Kratos. Tematicamente também se assemelha pra caramba por tratar de temas mitológicos ou por trazer criaturas como os benditos ciclopes e arpias, sabe? Tem coisa que é igual quase. As lutas contra os chefes mesmo seguem aquela mesma lógica de design, né? Os inimigos gigantes, até a forma como o personagem interage com o cenário é igualzinha. Só que Rygar foi um tremendo fracasso na época do seu lançamento e até depois, quando ele foi relançado pro Wii, na tentativa de rivalizar, né, com o próprio God of War. Mas não adiantou. Então essa coisa de pegar ideias de jogos menores e reproduzi-las com maior dimensão em outros títulos sempre existiu assim no mundo dos games. Tudo é superior em God of War. Todas as características foram refinadas. Fora os elementos fundamentais que existem no jogo da Santa Mônica, como as cutscenes, o carisma do personagem e o impacto em todas as cenas. Apesar de não ter vendido tanto quanto Crash, até por não ser um jogo para todos os públicos, né, God of War ultrapassou a marca de 4,6 milhões de unidades. Para um novo exclusivo com classificação indicativa mais alta, era um baita resultado. Só que o maior feito do jogo foi marcar na indústria e dar a cara definitiva para o PlayStation. Obviamente vieram diversas outras continuações. O segundo título da franquia também saiu no PlayStation 2, mesmo curiosamente já existindo o PlayStation 3 na época do seu lançamento. Mas quiseram deixar o jogo na sua plataforma de origem, né? Até porque com a chegada de God of War 3, o mundo parou de novo para conferir como seria a chegada do Deus da Guerra na 7ª geração. Algo que é muito parecido com o que a gente tá vivendo essa semana, né? E sendo sincero, não existiu outro título do PlayStation 3 que trouxesse tanta imponência quanto a abertura de God of War 3. Cara, era impressionante assim do ponto de vista cinematográfico. PSP também ganhou 2 jogaços, os maravilhosos Chains of Olympus e Ghost of Sparta. E ainda que sejam jogos menores, né, em tamanho e duração, acho que eles têm a mesma qualidade dos títulos principais da franquia. A história se completa assim perfeitamente. Contudo, é verdade que ao passar dos anos a série foi perdendo força, né? Começaram as zoeiras lá de que o jogo podia ser terminado com um botão só, que era simplista demais e que o Kratos era uma caricatura ridícula. O cansaço ficou evidente em God of War Ascension, que tinha gráficos muito bonitos e algumas cenas espetaculares, mas que repetia as mesmas ideias dos anteriores e com o tempo tudo ficava realmente cansativo pra caramba. Tanto que depois de toda essa bagagem, né, de tantos jogos vendidos e a franquia tão disseminada no mercado, na cultura pop, Ascension ainda vendeu menos que o primeiro jogo da franquia. Era hora de dar uma pausa ali mesmo e se renovar, voltar com outra cara, outras ideias.
E surgindo quase como um reboot sem nenhuma numeração ou subtítulo, com um novo visual, estilo de jogabilidade explorando agora a mitologia nórdica, o God of War do PlayStation 4 chegou do jeito que o Kratos gosta, chutando bundas e arrasando quarteirões. As críticas são as melhores possíveis. A experiência dos jogadores extrapolou tudo que podia se imaginar de boa recepção e a franquia ganhou novamente um fôlego enorme. O Deus da Guerra tá prontinho para viver novas aventuras, para ganhar novos títulos, e a gente tá aqui aguardando também. E assim como lá no comecinho, quase 15 anos depois, o Kratos deu à Sony a imponência que faltava para um título dessa nova geração. Ainda que Uncharted 4 e Horizon Zero Dawn tenham ensaiado isso muito bem. Para fechar com chave de ouro, quem sabe God of War não fatura prêmios como The Game Awards e derivados, Enfim, só nos resta aguardar e jogar. E vocês aí, o que acham da franquia? Vocês são fãs também ou achavam um saco aquele estilo de hack and slash, Ficar sempre repetindo as mesmas coisas? E sobre o jogo novo, você já conferiu aí? Comenta, deixa suas impressões, mas sem dar spoilers, por favor, aí, nos comentários. Se curtiu o vídeo, compartilha com os amigos, fãs do Kratos, para mais gente conhecer a imersão cultural. Conto muito assim com a ajuda de vocês para continuar nosso trabalho aqui. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!